Olá, galera, eu sou o Murilo Tati, do canal Imposto de Renda Sem Frescura, mas ei, a comunidade, você já sabe como é que funciona, então você está aqui no canal porque você quer entender como funciona a legislação brasileira de uma forma mais simples, descomplicada, e esse é o meu papel, eu vou levar isso para você. Nós vamos falar hoje de usufruto. Você já ouviu falar nisso? Usufruto? Sabe o que é usufrutuário? Sabe o que é no proprietário? Deixa aqui o que você acha disso. Você acha que é uma boa saída, uma boa situação para quem vai deixar em herança, já deixar em usufruto? O que você acha disso? Coloca aqui nos comentários e se está com dúvida, deixa, porque talvez a sua dúvida, se tiver com a hashtag Pergunta Sem Frescura, vai se tornar um vídeo para você que é meu inscrito. Então vamos lá. O guia completo do usufrutuário é o Código Civil na Lei 10.406, é a principal lei que fala sobre isso, mas nós temos também o Código do Processo Civil na Lei 13.105 de 2015 e alguns regulamentos da Receita Federal que fala sobre o usufruto e o usufrutuário. Mas o que é o usufruto? O usufruto é a pessoa que recebeu o direito de explorar aquele bem e direito. Então é mais comum a parte de imóveis. Por exemplo, eu moro aqui numa casa, que na época quem comprou foi meu pai, e ele já deixou em usufruto. Então, eu sou no proprietário. Eu tenho o direito sobre esse bem, sobre esse imóvel. Mas meu pai, em vida, o usufrutuário, quem tem direito ao uso é ele. Ele pode até ceder para que eu more aqui, mas ele já deixou em usufruto. Então, o usufruto é um direito real sobre a coisa alheia, que permite a uma pessoa, o usufrutuário, quem recebeu isso em usufruto, usar e fruir de um bem pertencente a outra pessoa, que seria o no proprietário. Então, a partir desse momento, quando ele fez a transferência e usufruto, ele já me colocou como no proprietário, então eu sou o proprietário daqui. Mas só quem pode explorar esse local é o usufrutuário, que no caso é o meu pai. E, em essência, o proprietário é dividido no proprietário, mantém a titularidade, o casco do bem, como eu falei, enquanto o usufrutuário detém a posse, o uso do direito. E existe uma cláusula que você pode colocar, por isso que é importante, nesse momento, você buscar uma consulta com um advogado, porque é o profissional mais indicado nesse momento para montar essa estrutura de usufruto. Por quê? Ele pode colocar ali uma cláusula de reversão do usufruto. Talvez seja interessante. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que pode acontecer. Então é bom você ter essas questões bem firmadas para que mais tarde você não tenha uma dor de cabeça. Fundamento legal, conceito geral de direitos reais, especificamente nos artigos 1390 e 1394 do Código Civil. O artigo 1390 é claro, o usufrutuário tem o direito à posse, o uso, a administração, a percepção dos frutos. Então, eu aqui sou no proprietário desse imóvel. Meu pai é o usufrutuário. Então, ele pode explorar comercialmente aqui, ele pode ter haveres sobre isso aqui, mas a propriedade ela já é minha. Só que eu não posso explorar, somente o usufrutuário, que é o meu pai. Então, Murilo, eu tenho um imóvel e disponibilizo para o meu pai alugar no Airbnb ou algum outro tipo de plataforma. Na declaração do imposto de renda, eu tenho que declarar esse rendimento que vai para ele, eu não fico com o rendimento. Ele recebe e cuida do imóvel. Eu apenas disponibilizo para ele usar. No caso do seu caso, como você é o no proprietário, você vai apenas lançar na sua declaração como um bem, porque ela já te pertence. Mas a exploração, o rendimento, o pagamento do tributo sobre esse aluguel é do seu pai, porque ele é o usufrutuário. Então, como ele que está explorando, ele que tem o direito de explorar e está explorando como aluguel, o dever de pagamento desse tributo é dele e não seu. Valeu do Carmo. Que isso, hein? Pergunta queima-roupa, mas é a dúvida de muitos inscritos nossos aqui, Matheus. Realmente foi uma pergunta sensacional. Vamos lá. Quem é o usufrutuário e quem é o no proprietário? O usufrutuário é o beneficiente, é o usufruto. A pessoa que efetivamente utiliza o bem, mora nele ou recebe rendimentos do fruto. Aquilo que a gente acabou de falar, Matheus. É o usufrutuário, é a pessoa que vai realmente... E se ele que está tendo os rendimentos, é quem paga o imposto. O no proprietário, no exemplo que você muito bem colocou, é o dono do bem, é o dono legal do bem. Você é o dono legal do bem, mas que temporariamente não pode usar nem fruí-lo, né? Pois esse direito foram transferido ao usufrutuário. Então o bem ele é seu
mas você só não pode explorá-lo. Você pode até morar lá, teu pai pode permitir que você more, mas se ele amanhã ele quiser explorar comercialmente, ele pode, você vai ter que sair. Então, se uma pessoa, sei lá, um primo meu, pega o meu imóvel para alugar, exemplo, fez um contrato comigo de 2 anos e eu alugo para ele por R$1.000, só que ele aluga para uma outra pessoa por 2.000, quanto que eu deveria declarar? Nesse caso aí é a cessão onerosa, não é mais a questão do usufruto. O usufruto é para a questão de herança. Então, nem você para o seu primo, nem seu primo para você vão deixar a herança para ninguém. Vocês estão compartilhando uma questão comercial. Então, nesse caso, não. Ele vai ter que ter um contrato com você, você provavelmente, ou pelo menos tem que receber alguma coisa. Por que você vai dar para o seu primo o imóvel sem receber nada? E aí, na reforma tributária, tem um artigo, eu acho que é o 263, eu confirmo depois, que dá a Receita Federal a cobrar você, que é o valor de referência, mesmo você não cobrando, porque existe uma atividade econômica ali. E o seu primo, ele, pelo que ele já está recebendo, ele já vai pagar normalmente, certo? Certinho. Maravilha, então vamos continuar. Quais os direitos e deveres do nuproprietário? Aí a gente está falando aqui agora de direitos e deveres. Vamos lá, os direitos. Dispor da nupropriedade, ou seja, vendê-lo, mas o comprador deve respeitar o usufruto. Ele pode até vender, por isso que tem que ser uma área jurídica. Você pode até vender ali a propriedade, mas a pessoa que comprar, ela está sabendo que existe um usufrutuário. Ele vai comprar e respeitar o usufrutuário. Enquanto ele for vivo, enquanto ele não abrir mão do usufruto, só quem pode explorar essa propriedade é o usufrutuário. Então eu posso até vender. Nesse caso que o Matheus aqui falou do pai dele. O Matheus, como no proprietário, ele pode vender o imóvel. Mas como o pai dele é o usufrutuário, quem comprar sabe, não pode explorar aquele imóvel enquanto o usufruto tiver com o pai do Matheus. Existir conservação do bem, isso é um direito do nuproprietário, e reaver a propriedade plena com a extinção do usufruto. Isso são os direitos. Os deveres do nuproprietário. Não interferir no uso do gozo do usufrutuário, ou seja, o usufrutuário ele tem direito de usar o imóvel da forma que ele achar, mesmo ele não sendo dono, mas ele tem o usufruto, entendeu? Arcar com as reparações extraordinárias, consertos estruturais que não são de manutenção comum. Fundamento, artigo 1400 do Código Civil, respeito do usufruto e demais disposições da propriedade. Quais são os direitos e deveres do usufrutuário? Aí é o cara que não é o dono do imóvel, mas como ele detém o usufruto, ele pode explorar aquele bem. Vamos lá, o direito. Posse, uso, administração e recebimento de todos os frutos naturais, como safras, civis ou como aluguéis. Isso o usufruto tem direito, mesmo não sendo dono, ele pode usar dessa forma. E quais são os deveres do usufrutuário? Conservar o bem como se fosse seu, pagar as despesas ordinárias de conservação e os tributos correntes, como o IPTU, por exemplo, fazer um inventário dos bens que recebeu, na hora que ele recebeu o usufruto, ele tem que ter um inventário de tudo que está ali naquele bem para poder prestar conta, e, se exigido, dar caução garantia pelo uso do bem. Isso está fundamentado no artigo 1394, 1403 e 1400 do Código Civil. Quem pode ter rendimentos de aluguéis sobre o bem? Exclusivamente o usufrutuário. Eu acho que vocês já entenderam bem, a gente já deu aqui vários exemplos. O usufrutuário é que vai ter direito de explorar e não o nuproprietário. Estranho, né? O dono do imóvel não pode, mas é porque ele recebeu um usufruto. Então, já que existe um usufrutuário, ele é que pode explorar. Exemplos claros sobre o tema. Vamos dar exemplo 1 aqui. A doação de reserva de usufruto. Pais doam o imóvel ao filho, mas reservam para si o usufruto. O filho se torna no proprietário imediatamente, mas os pais podem morar ou alugar o imóvel até falecerem. Isso é comum no planejamento sucessório para evitar inventários sobre aquele bem. Volto a falar, eu estou falando de uma forma macro, para você ter isso mais detalhado, para você ter isso mais de forma certeira, você precisa de um advogado para poder ter uma consultoria específica sobre esse tema. Usufruto testamentário. Uma pessoa falece e deixa testamento a nupropriedade de uma casa para um sobrinho, mas o usufruto vitalício para o seu irmão idoso, garantia a moradia deste. Vamos lá. Digamos que eu não tivesse herdeiros
e eu tenho uma irmã que tem uma filha. Só que eu quero garantir que quando eu falecer, a minha irmã ela more nesse local enquanto estiver viva. Mas como eu sei que a ordem natural é que ela faleça antes da minha sobrinha, eu já posso deixar a minha sobrinha como proprietária, ou seja, ela como dona, mas respeitando a minha irmã enquanto viva, porque ela é a usufruto. Entendeu? Faça assim, né? E no caso do aluguel, quem é o responsável fiscal? Carnê-leão, imposto de renda, quem é o responsável? É o usufrutuário. Conforme o Matheus já fez a pergunta no início e já deixou bem claro, é o usufrutuário, é a pessoa responsável pelo tributo. Ele é que tem que recolher, porque ele é quem pode explorar o bem. Então, se ele pode explorar e explora, ele que paga o imposto. Como ele é o beneficiário da renda, toda a responsabilidade tributária recai sobre ele. Ele deve usar o CPF no contrato, recolher o carnê-leão mensalmente, se receber de pessoa física e declarar os valores na sua declaração do IRPF. Por que na pessoa física? Porque, de repente, o usufrutuário alugou o imóvel para uma pessoa jurídica. Aí é aquilo que eu sempre falo. A obrigação de reter, repassar e informar a Receita Federal é da PJ. Fundamento legal está ali embaixo para que você possa acompanhar o Regulamento do Imposto de Renda de 2018, Decreto 9.580 de 2018. E se o usufruto tiver um inventário? E aí a coisa complica um pouquinho mais. Vamos entender isso melhor. A morte do usufrutuário. O usufrutuário extingue no artigo 1410, ele morreu, o usufruto ele é extinto. A propriedade plena consolida-se para o proprietário. Então, o usufrutuário morreu, aí acaba o usufruto e a partir daquele momento, no proprietário, ele pode explorar o imóvel da forma que ele achar melhor. Se o aluguel era recebido pelo falecido, esse direito passa a ser o do proprietário. O proprietário ou seu espólio, se também for falecido, passa a ter o direito ao aluguel. Aí é o herdeiro, né? Não tem. Se a gente for também fazer uma cascata aqui, aí vocês também vão sair um pouco do tema e não vão entender da forma mais simples. Então, meu pai, ele é o usufrutuário daqui onde eu moro e eu sou o proprietário. Então, por enquanto, só ele pode explorar. Digamos que ele venha a falecer, aí a partir desse momento eu como proprietário, sem o usufruto, porque o usufruto acaba no falecimento, e aí eu posso explorar o imóvel. Morte do proprietário. Só para complicar um pouquinho mais, né? O usufruto continua intacto. O que é inventariado, o partilhado entre os herdeiros é apenas a propriedade. O usufruto mantém todos os seus direitos de usufruto e recebimento de aluguéis. Deixa eu explicar, porque ficou um pouquinho complicado agora para você. Vamos lá. Como eu estou falando desde o início do vídeo, esse imóvel que eu moro, eu sou o proprietário, porque meu pai já passou para mim a propriedade, mas ele deixou em usufruto. Hoje, aqui onde eu moro, só meu pai pode explorar, porque ele é o usufrutuário. A ordem natural é que ele, como meu pai mais velho, ele faleça e aí venha para mim o total do imóvel. Mas digamos que eu faleça antes dele. Eu sou o proprietário e ele é o usufrutuário. Nesse caso, o usufruto não acaba. Esse imóvel que é meu vai para o meu filho, para minha filha. Vai de herança para eles. E eles precisam respeitar meu pai como usufrutuário. A mesma situação que acontece comigo em vida, se eu vier a falecer, a propriedade, esse imóvel passa para os meus filhos. Mas o meu pai, ele continua usando e explorando esse imóvel da forma que ele achar melhor, até a hora que ele falecer, aí sim já passa direto para os meus filhos. Exemplo de usufruto dentro do espólio: o falecido era o proprietário, e em seu inventário o bem será descontado como propriedade, e o falecido era usufrutuário, o direito do usufruto se extingue com a sua morte, não é transmitido aos seus herdeiros. A propriedade é transferida, o usufruto não é transferido. Galera, não acredito que você chegou até esse momento aqui do vídeo, não deu seu like, não deixou uma mensagem aqui para mim. Pô, manda mensagem para mim e compartilhe, porque esse assunto é um assunto de grande relevância e as pessoas da sua família, do seu trabalho, da onde você tem os seus grupos aí do WhatsApp, coloca esse vídeo lá, porque isso vai ser de muita importância para as pessoas que você tem um carinho especial, que faz parte desses grupos aí de WhatsApp, ok? Até o próximo vídeo, aquele abraço, valeu galera!